amigos da Velocidade, sejam muito bem-vindos a mais um Velocidade Alternativa, o seu resumo semanal do esporte a motor. Na madrugada deste domingo, tivemos o Grande Prêmio da Austrália no circuito de Albert Park, em Melbourne, com um novo vencedor, Carlos Sainz. Acredite se quiser, 16 dias depois de ter retirado o apêndice, foi lá, voltou para a Fórmula 1 e venceu a prova, com Charles Leclerc na segunda colocação e Lando Norris fechando o pódio. Verstappen, eu já vou falar, mas o prognóstico não é legal para esse final de semana. Antes de falar do resumo da corrida, eu preciso lembrar você do clube de membros da Alternativa Esportes. O Fidelidade Alternativa está disponível por apenas R$ 2,99 por mês, ou o equivalente aí na sua moeda local. Custa menos que um hambúrguer, que uma latinha de refrigerante, 1 litro de leite, é o preço de um cafezinho e você já ajuda demais o nosso trabalho. Membro do canal da Alternativa, chega na frente. Esse vídeo aqui do Velocidade Alternativa chegou primeiro para os membros e só algumas horas foi liberado para o público geral. Se você não tiver como assinar o clube ou não quiser mesmo, não tem problema. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe a nossa transmissão, que isso também ajuda demais o nosso trabalho. Membro da Alternativa chega na frente, então abra a asa DRS, saia na frente e veja as notícias antes de todo mundo. Agora sim, vamos falar desse Grande Prêmio da Austrália que foi bem bagunçado, uma corrida maluca, bem parecida com a do ano passado. Na sexta-feira, quinta-feira aqui no Brasil, a gente teve um treino livre 1 que foi radicalmente, mudou radicalmente o destino da prova com o acidente do Alexander Albon. Logo ali no final do treino livre 1, ele teve uma batida simples no setor 2, aparentemente não quebrou muita coisa, mas quebrou sim. Rapidamente a Williams se apressou em dizer, olha, ele não volta nem para o treino livre 2 só amanhã. Mas depois que os mecânicos fizeram uma análise mais detalhada, os danos foram muito mais extensos do que se esperava. Problema não só na suspensão, óbvio, mas também no câmbio e no chassi, uma parte fundamental do carro, e essa era realmente a parte que não podia quebrar. A Williams, até por conta dos seus problemas financeiros, pelos seus problemas logísticos, opção logística, e também pelo desenvolvimento do carro, que demorou mais do que deveria, o carro de 2024 saiu da fábrica muito depois do que deveria. O que aconteceu? A Williams não teve tempo, não conseguiu levar um chassi reserva, um carro reserva para o Grande Prêmio da Austrália. A logística também atrapalha, porque uma coisa é quebrar uma peça fundamental na Espanha e você tem a sua fábrica no Reino Unido, ou quebrar na Hungria, nos Países Baixos, em qualquer país da Europa. Uma coisa é quebrar lá e ter um funcionário que possa ir buscar a peça, até mesmo de avião, e levar para você em poucas horas, inclusive de trem ou de avião. Agora, outra coisa é do outro lado do mundo, na Austrália, na Oceania, muito longe, e por todos esses motivos que eu citei, a Williams se viu numa encruzilhada. Só tenho um carro disponível para 2 pilotos. Eu tenho que escolher e a escolha não foi muito difícil. A Williams optou pelo Alexander Albon para continuar o final de semana, já que ele protagonizou quase todos os pontos da escuderia britânica no ano de 2023, inclusive tem um excelente conservador de pneus. Vou me lembrar que acho que foi em 2022 que o Albon fez esse Grande Prêmio da Austrália inteiro de pneus duros, parou na última volta para colocar o pneu macio para cumprir o regulamento e ainda conseguiu um pontinho. Então o Albon era realmente a escolha mais óbvia do que o Logan Sargent, que é um piloto, está no seu 2º ano, mas ele é muito inexperiente e o risco de causar ainda mais prejuízos era grande. Aliás, já fica aqui a ressalva, a chance da Williams não ter um chassi reserva, ou esse que quebrou reparado, até o Japão, daqui a 2 semanas, então poderemos ver esse mesmo diagnóstico, uma vergonha histórica que a Williams protagonizou, e eu espero que agora haja força de regulamento para obrigar as equipes a trazerem chassi reserva, porque você paga para ver 20 carros e acabou vendo 19, O torcedor, os mais de 450 mil torcedores que lotaram os 3 dias lá do Albert Park, ficaram com um pouquinho a menos de emoção. 20 carros eram previstos e foram à pista no domingo só 19. E como eu disse, o Logan Sargent ficou chupando o dedo já a partir do sábado e a Williams optou por usar o Albon a partir do treino livre 3 no carro do Sargent.
Na sexta-feira, tudo dentro da normalidade, a Ferrari com os seus tempos muito rápidos, muito próximos da Red Bull, e quando você pega ali o print, a Red Bull, por mais que tenha andado próxima sempre ali, trocando uma volta mais rápida aqui e outra ali, ela não conseguiu fechar os melhores tempos nas sessões. Ferrari dominou os 3 treinos livres, mas na hora de ver quem tem mais garrafa para vender, apareceu um tal de Max Verstappen, né? Assim como foi no Bahrein. Esconderam o jogo e ele, na hora decisiva, foi lá e foi o único piloto a marcar tempo abaixo de 1,16. Né? Fez 1,15 o seu Max Verstappen, tricampeão no mundo. Mais uma pole para ele, dessa vez ladeado pelo Sainz. Né? O Leclerc ficou apenas na segunda fila. E o Pérez, depois do treino, por um lance que até não foi mostrado adequadamente na televisão, o Pérez perdeu 3 posições porque ele atrapalhou, culpa da equipe, não do Pérez, né? A equipe não avisou o Pérez adequadamente, ele acabou atrapalhando um carro da Haas e isso resultou uma punição de 3 posições para o mexicano. Então, vamos para a prova. Aliás, a única grande surpresa, mas também nem tão surpresa assim, a Albon caiu no Q2, como era previsto, e o Hamilton também caiu no Q2. Não passaram para a fase final do treino. Foi um final de semana em que a Mercedes sofreu, meus amigos, e sofreu muito. Vamos ver agora no descritivo da corrida. Passamos para o domingo e a corrida, como eu disse, primeira fila Max Verstappen e Carlos Sainz. Na largada, a largada foi até mais limpa do que eu esperava. Porém, um problema mecânico já atingiu Max Verstappen na largada. O Sainz se manteve muito próximo. Assim que foi liberado o DRS na volta 2, ele passou o Verstappen de passagem. Não houve briga pela posição. E ali a gente já começava a perceber que tinha alguma coisa muito estranha no carro do Verstappen. Ele começou a ter problemas, sair fumaça do carro e foi se arrastando, perdendo posições. Foi obrigado a abandonar precocemente. Chegou aos boxes se arrastando e literalmente com o freio explodindo. Não é uma força de expressão, o freio do Verstappen explodiu na entrada dos boxes. Inclusive houve um princípio de incêndio, mas tudo bem com ele, com o carro, não deve ser problema no Japão. A justificativa da Red Bull, minutos depois, né, do abandono forçado do Verstappen, é de que o freio teria travado justamente no momento da largada. Então o Verstappen, até na entrevista, né, durante a corrida ainda, ele chegou a fazer o comparativo, que era como se ele estivesse pilotando com o freio de mão puxado e o carro não aguentou, mas o freio superaqueceu, acabou explodindo. Ali por volta da volta 3 foi o tempo certinho para ele chegar no box e guardar sem maiores danos para o piloto e para o carro. Na sequência, a gente também teve o abandono do Lewis Hamilton. Meus amigos, a vida não estava fácil para a Mercedes. Falha de motor aí, nesse caso, na volta 17. Hamilton não teve a mesma sorte, acabou parando do lado de uma agulha, né, do lado de fora da pista, mas em um ponto perigoso, o que provocou um virtual safety car já na primeira janela de pit stops. Né? Durante ali a primeira janela de pit stops, não teve muita gente nem tão beneficiada assim e nem tão prejudicada. A corrida estava entregue nas mãos da Ferrari, até porque o Sainz vinha num ritmo muito consistente, se sentindo bem com a gestão de pneus, inclusive, que era um problema muito sério da Ferrari. E o Pérez, como eu disse, que largou na 6ª colocação, ele começou a ter problemas mecânicos, né, uma sobreviseira do carro do Alonso, ele soltou, né, jogou a sobreviseira longe, ela entrou ali pelos dutos do carro do Pérez e o Pérez começou a perder muito desempenho. Ele não conseguiu ser competitivo nem para brigar ali pela 5ª colocação, não foi muito além do que poderia. Né? A obrigação, a gente disse isso aqui na transmissão da alternativa, era o Pérez terminar no pódio, mas com esse problema mecânico em que ele poderia ter perdido 7 décimos por volta, é muita coisa, mesmo para um carro que é um foguete como o RB20, e sem a ajuda do Verstappen também na pista, o Pérez acabou, como a gente vai ver, terminando numa posição um pouco mais abaixo do que deveria. A prova, como eu disse, seguiu tranquila para a dobradinha da Ferrari. Aliás, o abandono do Verstappen é o primeiro em mais de 40 corridas. Ele vinha com uma sequência de 43 corridas, terminando seguidamente nos pontos. O último abandono dele, por coincidência, foi na própria Austrália em 2022. E o Alonso, né, que eu disse aí que estava envolvido nessa briga com o Pérez, no final da prova ele se envolveu numa outra briga interessante com o George Russell. E o Russell, pressionado, precisando conseguir pontos para a Mercedes,
não deu certo. O Russell acabou errando, saindo de traseira e protagonizando uma batida feia na última volta, uma batida muito forte. O próprio piloto no rádio estava desesperado porque o carro ficou atravessado e ele começou a gritar: eu estou parado no meio da pista, decretem bandeira vermelha, bandeira vermelha, bandeira vermelha, com medo, né, de que alguém acertasse o carro e fosse um acidente muito mais grave. Por sorte, a direção de prova não decretou bandeira vermelha, mas decretou amarela e tranquilamente o Russell conseguiu sair, assim como a Mercedes saiu sem pontos, né? Hamilton quebrando e o Russell batendo na última volta, não deu muito certo. A Mercedes foi uma das maiores perdedoras desse final de semana. E aí o Alonso acabou punido depois da corrida por esse incidente com o Russell. A direção de prova, eu não vi imagens conclusivas para isso, tá? Mas a direção de prova viu, analisou telemetria e disse que o Alonso estava fazendo uma direção perigosa poucos momentos antes dessa batida com o George Russell. Não houve toque, né? O Russell que saiu da pista e bateu no muro, lá no setor 2, próximo dali onde o Albon tinha batido na sexta-feira. Então o Alonso acabou sendo punido e perdendo posições, caindo para o 8º lugar. Então, meus amigos, você está vendo aqui o top 10 da prova. Os maiores vencedores desse final de semana, obviamente, Carlos Sainz. Não se esperava que ele corresse nem agora na gira asiática, né, que voltasse só lá em Miami ou na fase europeia por conta da recuperação de apêndice. Não é nada fácil. A cirurgia, inclusive, um dos pontos de contato do cinto de segurança passava por cima da cicatriz. Então, na sexta-feira, não havia condições para cravar se o Sainz ia ter condições de correr ou não. Conseguiu, foi lá e venceu. Outro que eu acho que conseguiu assim um final de semana perfeito foi a Haas, que, dos males o menor, conseguiu colocar os seus 2 carros na zona de pontuação, graças, é claro, aos abandonos de Russell, Verstappen e Hamilton, mas o que interessa é que a Haas conseguiu pontuar tanto com o Magnussen quanto com o Hülkenberg. E quem pontuou muito bem também foi seu Yuki Tsunoda, que está ganhando moral na equipe Racing Bulls, fazendo o resultado melhor do que o Ricardo, que aliás terminou lá nas últimas colocações, no seu GP Natal. Ricardo é para mim o maior derrotado do final de semana, ao lado da Williams e da Mercedes. A Williams pela vergonha histórica que eu já expliquei aqui de não trazer um chassi reserva. E a Mercedes por conta dos seus problemas mecânicos, o carro que não tem velocidade de reta, não dá condições de os pilotos classificarem adequadamente, e na corrida ainda teve a falha mecânica do Hamilton, a pressão em cima do Russell, que acabou culminando em batida. Então a Mercedes sai zerada desse Grande Prêmio da Austrália, e o Ricardo, meus amigos, pode-se dizer que já ganhou um ultimato, né? Uma informação fresquinha que saiu na manhã dessa segunda-feira aqui no Brasil, o jornal NZ Herald da Nova Zelândia, e aí a gente tem que olhar essa informação, que por enquanto é uma especulação, com um pouco de pé atrás. Por quê? O NZ Herald deu nessa segunda-feira de que o Ricardo teria recebido o ultimato do grupo Red Bull de que, olha, ou você melhora o seu desempenho nas próximas 2 corridas, Japão e China, ou você será trocado. E o Liam Lawson, neozelandês, do mesmo país aí do NZ Herald, por isso eu disse que a gente tem que olhar com muito cuidado essa informação. Há um conflito de interesses na história, mas o Liam Lawson, que é piloto reserva do grupo Red Bull, pode sim assumir já nas próximas corridas o carro que hoje está na mão do Daniel Ricciardo. O Liam Lawson teve um bom desempenho no ano passado, pontuou quando substituiu o Ricciardo de braço quebrado, e aí ele se credencia, né, para atuar a partir de Miami, de acordo com um jornal do seu país, o NZ Herald, informação dessa segunda-feira. Bom, vamos para as classificações, vamos deixar de fofoca e vamos para as classificações, porque temos algumas mudanças nesse final de semana. Só o que não muda é a liderança do tricampeão do mundo. Max Verstappen segue líder, 51 pontos para ele. Charles Leclerc, mesmo com o segundo lugar, agora é o novo segundo lugar, o novo vice-líder do campeonato mundial, com 47 pontos. Passou o Pérez, que foi a 46. Carlos Sainz, com 2 corridas, somou agora os pontos e vai para 40 pontos, né? Lembrando que ele não correu na Arábia Saudita, então 40 pontos para o espanhol. E Oscar Piastri, piloto da casa, né? O australiano Oscar Piastri da McLaren, é o 5º com 28. No Mundial de Equipes, também nenhuma mudança grave. A Red Bull chega a 97 pontos, a Ferrari se aproxima perigosamente com 93, né? Fez a dobradinha, quase pontuação perfeita no final de semana,
McLaren 55, Mercedes estacionou no final de semana 26 pontos e agora vê a Aston Martin fungando no cangote pela quarta colocação. A também britânica Aston Martin tem 25 pontos. Próxima corrida, meus amigos, é daqui a 2 semanas. O Grande Prêmio do Japão será mais um final de semana de 4 dias para você que está aqui no fuso horário de Brasília. As atividades de pista começam na quinta-feira, dia 4 de abril, às 11 da noite, horário de Brasília. E aí seguimos na sexta-feira, já na madrugada de sexta, às 2h30 da manhã, com o treino livre 2, treino livre 3, às 11 da noite da própria sexta-feira, dia 5 de abril. No sábado, madrugada de sábado, 2h15 da manhã, o classificatório. No domingo, a corrida com 53 voltas no circuito de Suzuka, largada às 2 da manhã, mas a gente entra aqui na alternativa à 00h45. Então, 45 minutos do domingo, 7 de abril, você já curte tudo aqui na Alternativa Esportes, a casa da velocidade. E você já sabe, né, meus amigos? Corrida na Alternativa Esportes com cobertura total. O Grande Prêmio do Japão, que terá aí a gama de pneus mais duras. Saímos da gama mais macia para mais dura, C1, C2 e C3. Eu quero desejar a todos uma boa Páscoa. Nos vemos daqui a 2 semanas. Automobilismo para se ouvir é aqui na Alternativa Esportes, a casa da velocidade no YouTube. Até a próxima, pessoal!